Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme a pauta mostra, nós vamos tratar desse lance aí do Ener Valencia e do Léo Ortiz no Bragantino. O que aconteceu, pênalti não, por que a arbitragem agiu daquela forma. Eu vou dar minha contribuição, tá? Porque realmente não foi através aqui da plataforma, foi através de uma outra rede social. Sim, eu estou em outras redes sociais. Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter, tá? E foi através de uma dessas redes que um seguidor ali falou para mim, olha, Augusto, por que tu disse que a arbitragem acabou acertando? E a arbitragem agiu dessa maneira, era previsível que ela agisse assim em relação ao pênalti no Ener, né? Discordando, evidentemente, daquilo que eu tinha falado. Aí, como eu atendo todos vocês, né, seja nas lives, seja aqui mesmo nos vídeos em que vocês postam comentários, eu sempre procuro responder, sempre, tá? Não deixo ninguém sem resposta. Porque é possível isso, eu não tenho, talvez quando eu chegar lá no número muito alto de inscritos e cheguem muitas perguntas, aí talvez eu não consiga atender todo mundo, talvez eu tenha que fazer de um modo diferente, tá? Mas aí vocês vão ficar sabendo disso. Por enquanto, eu consigo atender todo mundo que me faz perguntas. Então, eu não vou dar o nome desse seguidor, evidentemente, por motivos óbvios, né? Eu não vou expor a pessoa, mas vou responder. Tá? O que acontece? Por que eu falei ali na live, né, no pós-jogo, que olha, esse é um tipo de lance em que fora da área o juiz marcaria falta e dentro da área o juiz não marca. Tá? Mas como assim? Por que acontece isso? Né? Porque esse descritério, fora da área uma coisa, dentro da área outra, não deveria ser assim. Né? Como é que tu explica isso? Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, pessoal, os cursos de arbitragem, tá, eles são ministrados, dados, né, ou trabalhados por instrutores, vamos chamar de instrutor ou de professor. Tá? Alguém que está lá na frente, né, e é visto por um grupo como se fosse uma sala de aula, um grupo de pessoas que estão querendo aprender, estão querendo estudar para se tornar um dia árbitros. Tá? Então essas pessoas se voltam para aquele que está lá na frente e está trabalhando não só o conteúdo, né, a regra, mas está trabalhando além da regra. Tudo que faz parte da arbitragem e que vai além do livro de regras. Tá? Então, o que acontece na prática é que essas pessoas, elas são ex-árbitros e alguns são árbitros da ativa. Sim, acontece tanto na federação como no sindicato dos árbitros. Você tem aulas com pessoas que são ex-árbitros, que já pararam, e pessoas da ativa, que às vezes vêm, elas encontram, né, um horário na agenda, seja no sindicato, ou seja na federação, para dar uma aula. Tá? Então eles são pessoas que encontram algum momento e ajudam na formação dos árbitros. Tá? E o curso envolve teoria, discussão em sala de aula, prova teórica, envolve prática de arbitragem, envolve preparação física, tudo isso. Tudo isso faz parte do contexto. Então o que essas pessoas ensinam, na verdade, é não só a regra, mas uma cultura de futebol que nós temos. Tá? Então entra aí a questão da cultura do futebol, o que se espera de um árbitro, o que uma comissão que avalia a arbitragem espera de um árbitro. É tudo isso. Então o livro de regras é apenas uma parte da história. Vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Esses livros de regras aqui, ó, eu tenho uns antigos, tá? Esse mais antigo, em preto e branco, esse aqui mais atualizado. Depois eu parei de imprimir livro de regra, porque tinha tudo na internet, em PDF, atualizado, né? Traduzido para o português, então ficava muito fácil, era só acessar ali, baixar para o computador, ou baixar para o celular e ficar lendo. Então, o que acontece é que, ó, referee, FIFA, né?
regras do jogo. Tá? E aqui, olha só, regras do futebol 2011-2012. Sim, isso aqui eu tive que devorar, tá? E na verdade usei isso aqui por um bom tempo, depois peguei outros atualizados e foi atualizando. Por isso que a gente acaba fazendo mais de um curso, tá? É normal que os árbitros façam um curso, depois façam uma reciclagem, depois fazem de novo, porque a coisa vai mudando, tá? Mas o que acontece? Os instrutores, eles vão trazendo de geração em geração coisas do futebol, coisas da nossa cultura, como nós vemos o futebol e o que se espera dos árbitros. Então tem muita coisa além disso aqui. A arbitragem vai muito além disso aqui. Tá? Não basta só tu gostar de futebol, ter o preparo físico, decorar as regras e pronto, tu vai ser um bom árbitro. Não. É muito mais complexo do que isso. Tá? Se espera que o árbitro seja um controlador de jogo. Sim. Se espera que o árbitro seja um controlador de jogo. Se espera que o árbitro tenha bom senso. Que o árbitro faça coisa, que o árbitro não só acerte na regra, mas que ele tenha bom senso. Que ele saiba ter jogo de cintura e lidar com situações que às vezes tu não consegue rapidamente encaixar na regra e tomar uma decisão. Né? Então tu tem que tomar a decisão com base no teu bom senso. Então se espera isso. Então o que acontece? Muitas vezes o árbitro vai tomar decisões com base naquilo que esperam dele, com base naquilo que é o entendimento que nós temos de futebol e com base naquilo que a comissão de arbitragem quer. Então o árbitro vai atuar muitas vezes como um separa-brigas, vai entrar no meio de dois jogadores. Vocês viram acontecer isso com o D'Alessandro. O D'Alessandro ficou nervoso e veio um árbitro, se meteu no meio dos dois jogadores e fala para o D'Alessandro sair dali. O outro time reclama, evidentemente. Porque tu está interferindo, está te metendo, ele poderia tomar um cartão e tu intercedeu. Né? Então há os interesses. Mas se espera do árbitro, isso é ensinado em cursos, que ele deve evitar conflitos, que ele deve controlar o jogo. Por isso que eu não gosto de alguns dirigentes, tá? Porque eles se metem, às vezes, sem saber como é que os árbitros são ensinados, como é que é essa questão. Eles não têm essa experiência prática nem teórica, e eles falam coisas que a frase por si só, ela é um absurdo. Né? Dizer, o Voaden, ele deixou de ser árbitro e passou a ser um controlador de jogo. Não. O Voaden sempre foi árbitro, e o árbitro é controlador de jogo. Ele faz parte, é inerente, é parte integrante do seu trabalho. Tá? Não é só a arbitragem, aplicar a regra, é controlar o jogo também. É saber que o jogo ele pode ficar mais tenso, pode se formar um braseiro, e ele vai ter que ir apagando, utilizando algumas técnicas que nem estão aqui. Então, por isso, por causa da arbitragem ser muito mais do que isso aqui, por causa do bom senso e por causa da cultura que nós temos de futebol, se ensinam coisas como árbitro, quando tu vai dar um pênalti fora da área, é um critério. Dentro da área tem que ser muito pênalti. Tá? Isso é ensinado em cursos de arbitragem. Estou dizendo para vocês do que eu fiz, porque eu participei, porque eu fui apitar. E é isso que eles dizem, de geração para geração. Eles consideram que dentro da área tem que ser muito pênalti, tem que ser bem claro. Tá? Então o critério é diferente, tem que ser mais falta, tem que te convencer mais de que é falta. Não pode ter dúvida quando é dentro da área do que quando é fora da área. Tá? Então são critérios diferentes dentro e fora. Árbitro, por exemplo, coisas estranhas que vocês provavelmente não sabem. Tá? Árbitro não pode usar barba. Cultura. Eles acham que árbitro tem que ter uma aparência, uma postura. Árbitro não pode ter barba. Árbitro não pode ser muito baixinho. Árbitro, sim, não pode fazer coisas como que são permitidas no livro de regra, como o cara bateu o escanteio e tu acabar o jogo com a bola no ar. Ele bateu o escanteio e tu apita o final do jogo com a bola no ar. Tá? Isso aconteceu numa Copa do Mundo. Se não me engano, no final dos anos 70, acho que foi 78 ou 74. Acho que foi 78, Brasil e Suécia. O escanteio foi batido, o árbitro acabou, ele apitou, fez o sinal de término do jogo com a bola no ar. E o jogador brasileiro não entende isso, ele pegou e cabeceou e fez o gol. E foi reclamar com o árbitro porque o gol não foi dado. Mas ele disse, eu acabei o jogo antes dela chegar na tua cabeça. Mas como isso? Que absurdo, que absurdo. É que na verdade assim, o árbitro resolveu fazer aquilo que é permitido. De repente lá onde ele apitava, na Suécia, na Europa,
onde ele apitava, era permitido que o árbitro fizesse isso. Eu vou acabar o jogo com a bola no ar, ou um escanteio batido, um tiro de meta batido, ou uma falta de longe, eu vou acabar. Eu tenho esse direito. Tá? Mas não era o que se fazia no Brasil. Tá? Então aí nos cursos de arbitragem, esse tipo de lance é citado. E aí se diz, olha, tem um bom senso, não acabe o jogo quando o escanteio é batido. Não acabe o jogo num contra-ataque promissor. Tá? Embora o livro de regra não diga que tu não pode acabar o jogo. Tu é o cronometrista e tu decide quando a partida termina. Tá? Então, existe essa questão do bom senso, mas existem a cultura de arbitragem. Tá? De não usar barba, de ter bom senso, de ser controlador do jogo. Está inerente, você não escapa disso. Você é controlador, você é um árbitro que, além de aplicar a regra, a comissão de arbitragem, tá, que tem essa cultura, ela vai, tá, mas por que você não fez isso, 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 para acalmar o jogo? Por que no segundo tempo tu não apitou mais, o jogo estava ficando mais violento, começou a ficar mais violento, né? Tu tem o teu estilo de jogo que a gente conhece, que é deixar o jogo rolar mais, era um jogo de Libertadores, um jogo de Campeonato Brasileiro, tá? E tu queria deixar o jogo correr mais, como o Magalhães faz, como o Voaden faz, como alguns outros árbitros fazem. Queria deixar o jogo ter uma fluidez melhor, não picotar o jogo. Tá? Que muita gente gosta. Por causa do espetáculo, futebol. Né? As pessoas querem ver um bom espetáculo. Então tu teve essa arbitragem, ok? Tu pode adotar esse tipo de critério. O problema é o seguinte, se no segundo tempo o jogo estava ficando mais pegado, mais violento, por que tu não começou a picotar mais o jogo? Porque a gente sabe que picotando o jogo esfria. Se tu apita mais, o jogo esfria. Se tu começa a mostrar para o jogador toda a falta próxima da área, tu mostra o apito para o jogador e diz, só bate quando eu autorizar. E tu demora um pouco mais para autorizar. O que tu faz? Tu aumenta o tempo de jogo parado e o jogo dá uma esfriada. Tá? Isso a gente já sabe. Eu estou aqui dando macetes para vocês. Tá? Isso está no livro de regras? Não, não está. Então por isso que existe essa questão, olha, dentro da área tem que ser muito pênalti. Fora da área, por isso que eu disse, olha, esse tipo de lance fora da área é falta, dentro da área o juiz não dá. Por quê? Porque a gente vê que o Léo Ortiz, ele dá um carrinho. Tá? Aqui está Léo Ortiz e aqui está Enervalência com a bola. Ele dá um carrinho, acerta primeiro na bola. Só que em vez dele continuar deslizando com o pé no chão e atingir o tornozelo, o que ele faz? Ele levanta essa perna. Ele levanta essa perna e ele pega como se fosse uma tesoura. Ele derruba o Enervalência, porque a perna de trás do Enervalência, ele toca com as coxas. Ele toca com as coxas, faz uma tesoura e derruba. Só que ele atingiu primeiro a bola. Atingiu primeiro a bola. O que o juiz fez? O juiz estava a 5 metros da jogada, ele veio rápido, conseguiu entrar na área e ele fez assim, apontou para a bola e deu o tiro de meta porque ele viu que ela bateu no N. Né? Então ele pegou e tiro de meta. Ele mostrou, eu estou em cima. O que o cara do VAR viu? Primeiro, o juiz está em cima do lance. Ele viu com clareza. Fez o sinal. Não hesitou. Depois, olha a imagem no replay e vê. O jogador pegou na bola primeiro, pegou. O que ele fez depois? Ele levantou o pé. Esse pé que ele levantou bateu no jogador? Não, não foi a sola do pé que bateu no jogador. Foi a tesoura, foi a coxa. Então bateu primeiro na bola e na sequência no jogador. Então, como aqui eu estou examinando o lance no detalhe com câmera lenta e estou tendo dúvida se eu marcaria ou não esse lance, eu vou deixar a marcação do campo. Tá? Então foi isso que aconteceu. Espero que vocês entendam. Todo mundo pode ter uma opinião sobre o lance. O que eu estou fazendo aqui é apenas dizendo, dando um ponto de vista diferente de quem conhece a regra, quem fez curso de arbitragem, quem esteve no campo, e passando para vocês esse ponto de vista que é um pouco diferente, porque afinal de contas nem todo mundo teve cursos, nem todo mundo praticou arbitragem dentro de campo, nem todo mundo sabe como é que são os árbitros, como é que eles pensam, por que eles fazem determinadas coisas, por que eles, né, por que às vezes há um descritério, né? Às vezes o descritério acontece, às vezes o Voaden apita mais porque o jogo requer isso. Tá? Às vezes não é por nada, não é porque ele está falhando, né? Não tem motivo para mudar o critério e ele está mudando. Não, às vezes ele muda o critério porque tem motivo para mudar o critério. Tá? Então, essa é a minha contribuição. Espero que tenha respondido. Tá? A questão, por isso que eu falei, dentro da área, isso normalmente não é marcado. A maioria das vezes não é marcado. Fora da área é marcado. Tá? E vocês
podem ter a opinião que vocês quiserem, eu só estou dando a minha de uma pessoa que enfim, estudou, esteve dentro de campo e entendeu o que aconteceu ali dentro. Tá? E sabe se colocar no lugar dos árbitros. Tá? É mais fácil para mim fazer isso. Tá? Então era só isso, obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Deixa os comentários aqui. Tá? Se tu concorda, discorda, né? Mantém a educação, claro. Mas fica livre aqui para os comentários e para a gente debater isso se você quiser, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima, obrigado.